Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Viviane Raposo, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vou te ensinar a analisar absolutamente qualquer comportamento como um psicólogo. Só que eu vou começar respeitando a sua inteligência, porque eu sei que você sabe que aqui a gente não vai falar sobre algo que demora pelo menos 5 anos de faculdade para aprender. Mas eu te garanto que se você é um completo leigo no assunto, você vai sair desse vídeo com a capacidade de enxergar 3 níveis de análise fundamentais para qualquer comportamento que você queira analisar. Pode ser seu, pode ser de outras pessoas, e você vai conseguir fazer isso com algum nível de propriedade, embora é óbvio que não seja uma análise profissional. E se você já é da área, seja estudante de psicologia ou um profissional que já é formado, esse vídeo também tem algo especial para você, que é uma visão, uma perspectiva sobre essa nossa atividade. Então a gente começa da seguinte maneira. Para analisar um comportamento, a gente pode usar tantas teorias diferentes que eu precisei fazer uma escolha aqui. E a escolha que eu fiz foi usar a ciência da análise do comportamento por alguns motivos. Primeiro, mesmo sendo uma psicóloga que trabalha na minha clínica com a abordagem centrada na pessoa, eu sou uma defensora assim, muito ferrenha de que nós psicólogos, psicoterapeutas especialmente, nós precisamos expandir o nosso repertório. A gente não pode se fechar em igrejinhas teóricas e achar que a gente tem toda a compreensão sobre a experiência humana ali dentro daquela teoria, dentro daquela meia dúzia de autores, porque isso é muito dogmático. Então, sim, quando a gente está atendendo, a gente tem que ter uma certa coesão, uma coerência, escolhendo uma abordagem específica, mas a gente precisa se abrir para esse campo imenso de conhecimento que é a psicologia, porque ela tem muita coisa para nos oferecer para além daquelas nossas teorias de estimação. A outra razão pela qual eu escolhi a análise do comportamento é porque, como você pode perceber pelo nome, ela é a área, a ciência dentro das ciências psicológicas que elegeu como seu objeto de estudo o comportamento. Então, ela é a que tem maior riqueza de categorias para falar sobre essa coisa específica que é o comportamento humano. E eu estudei bastante ela durante a graduação, então eu tenho um certo domínio que eu acho que eu vou tentar simplificar e trazer de uma forma interessante aqui para vocês. Agora tem uma terceira razão, que é o fato de que, por ela ser bastante próxima da biologia, principalmente nas categorias de análise que eu vou trazer aqui nesse vídeo, é muito didático trazer os conceitos da análise do comportamento, porque olha só, eu vou partir de um princípio que todo mundo que lembra um pouquinhozinho do ensino médio, daquelas aulas de biologia, vai se recordar, que é o princípio do selecionismo. Lembra quando você estudava seleção natural, evolução, que trazia essa ideia de que as características dos animais, das plantas, enfim, dos seres vivos, elas não são causadas pelo ambiente ou causadas pelas interações, elas são selecionadas. Então, existe uma variedade, existe aquele mundo do possível, e aí, quando essas possibilidades entram em contato com a realidade, com o ambiente, esse ambiente, ele pune ou ele recompensa aquela característica e aí ela se torna mais ou menos frequente. E aí esse princípio do selecionismo é o que a análise do comportamento traz pra gente analisar o comportamento humano. E aí a gente entra nos 3 níveis de análise. Esses 3 níveis de análise, eles são absolutamente fundamentais para analisar qualquer comportamento, mesmo que você não esteja usando a análise do comportamento, mesmo que você queira usar teorias assim de áreas completamente diferentes, porque eles são princípios amplos e para te provar isso, eu vou trazer exemplos dentro da psicologia e fora da psicologia para você entender como é que isso funciona. O primeiro nível de análise de um comportamento é o nível filogenético. E aqui o que a gente está falando com isso? A gente está falando daquilo que diz respeito à nossa espécie, à nossa biologia, porque todo comportamento tem essa dimensão. A gente não voa, por exemplo, mas a gente fala, e isso é muito específico da nossa espécie. Não tem como fugir desse aspecto que é tão fundamental de um comportamento. E aí, se você estiver, por exemplo, analisando um comportamento sexual, você não pode deixar de levar em conta que ele é atravessado pela ação de hormônios. E por mais que eu esteja falando de uma categoria da análise do comportamento, eu vou te dar um exemplo de uma área completamente diferente, que é a psicanálise. Quando a psicanálise fala de questões como instinto, como pulsão, como libido, ela está falando de características do ser humano enquanto espécie, de algo que não diz respeito à cultura, que não diz respeito a sociedades específicas, está falando do funcionamento do nosso corpo. Então, é claro, eu não estou dizendo aqui de forma alguma que são conceitos equivalentes, tá? Eu tô dizendo que é um nível de análise, é uma dimensão do ser humano que a gente encontra em diferentes abordagens
e em outras áreas do conhecimento que não são necessariamente da psicologia. Como, por exemplo, a gente pode falar de neuroanatomia, que vai falar de comportamento humano para além da psicologia e vai trabalhar justamente com esse nível de análise. O próximo nível de análise é o nível de seleção cultural. O que acontece nesse nível de seleção? Dentro de todo o contexto social, de toda a cultura, existe uma seleção de comportamentos que são considerados adequados, que são considerados desejáveis, e tem aqueles que são punidos, aqueles que são considerados tabu, enfim. E aí, novamente, todo comportamento tem tanto a dimensão biológica quanto a cultural. Então, assim, dentro de todas as possibilidades de comportamento que o nosso corpo nos oferece, a nossa cultura é o que vai dizer o que a gente pode, o que a gente deve fazer e o que a gente precisa evitar. E aí, saindo um pouquinho da análise do comportamento de novo e indo mais para a minha área, que é a abordagem centrada na pessoa, a gente tem, por exemplo, as condições de valor. E aí, o que esse conceito quer dizer das condições de valor? Esse conceito que é tão fundamental para a gente entender o sofrimento dentro da abordagem centrada na pessoa, ele fala de todos aqueles comportamentos que o nosso entorno, a nossa família, a escola, a sociedade em geral, que eles falam que a gente tem que agir de uma certa maneira para ser amado, para ser bem-quisto, enfim, para ser um membro valorizado da sociedade. E pelo fato de nós sermos gregários, disso ser tão importante pra gente, a gente acaba se adequando muitas vezes a essa condição de valor e acaba se tornando incongruente com a nossa própria autenticidade. E aí o que a gente consegue perceber dentro desse nível de análise de um comportamento? É que a nossa sociedade, a nossa cultura, ela nos diz não só o que é desejável e o que não é desejável pra gente agir, né, quais comportamentos devem ser buscados e quais devem ser evitados, mas elas nos dizem também o que é possível, né? Porque muitas vezes a gente se depara, sei lá, com um documentário que fala de uma cultura muito diferente e aí a gente percebe que existem pessoas fazendo coisas que a gente nem tinha considerado como sendo possíveis, como sendo viáveis para um ser humano fazer. E aí, falando de outras sociedades, isso é um gancho também para dizer que você não precisa usar a análise do comportamento, a abordagem centrada na pessoa para fazer essa análise, tá? Nesse nível. Você pode trazer a antropologia, a sociologia, a linguística comparada, enfim, existem muitas possibilidades teóricas dentro de um mesmo nível de análise. E aí a gente passa para o terceiro nível de análise que não pode ser ignorado de forma alguma, que é o nível ontogenético. Vamos lá, se no nível filogenético a gente está falando como que um comportamento ele se desenvolveu na nossa espécie, e no nível cultural a gente está falando da nossa sociedade, no nível ontogenético a gente está falando especificamente da história de vida da pessoa. E aí o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, apesar dos outros níveis estarem atravessados em qualquer análise digna de um comportamento, a gente não pode esquecer que um comportamento é efetuado por um ser humano real, concreto. E todo ser humano real, concreto, de carne e osso, que não é só uma ideia em um pedaço de papel, ele tem uma história de vida. E nessa história de vida, ele teve comportamentos que também foram selecionados. E aí acontece uma coisa muito curiosa. Às vezes você tem duas pessoas que têm, assim, o mesmo comportamento superficialmente, só que quando você vai olhar na história de vida delas, a função desse comportamento é completamente diferente de uma para outra. E aí eu quero trazer como exemplo as narrativas funcionais das terapias contextuais. Porque como é que isso aparece assim na prática de uma análise verdadeira? Elas vão para o padrão matricial da vida de uma pessoa. E o que é esse tal padrão matricial? O terapeuta contextual, ele vai tentar entender como que na infância dessa pessoa, ali na família, na escola, na igreja, nos contextos em que essa pessoa habitou, como que aquele comportamento se manifestou ao longo da vida. Quais foram as forças que incidiram sobre esse comportamento para que ele acontecesse daquela maneira, para que ele tivesse aquelas funções, para que a pessoa agisse daquela forma e não de outra. O que teve de comportamento que foi extinto, o que teve de comportamento que foi reforçado na história de vida para que aquela pessoa tenha aquele comportamento. E aí eu acho que é importante pontuar o seguinte: além de trazer o fato de que a nossa biografia é fundamental para analisar qualquer comportamento, a gente tem que ter uma certa humildade para entender que se a gente às vezes tem dificuldade de acessar a história completa da nossa própria vida, que dirá da vida dos outros. Então, entende que a proposta desse vídeo é entender esses níveis de análise, mas não é para você sair daqui achando que você vai conseguir analisar qualquer pessoa, qualquer comportamento com exatidão, porque tem que ter
muito conhecimento, tem que ter muitos dados para fazer esse tipo de análise. Enfim, isso foi só um pequeno parênteses aqui para a gente poder ter uma certa honestidade intelectual e um cuidado ético também, né? Para não sair por aí usando a psicologia de qualquer jeito. Só que se você tá achando tudo que eu falei até aqui meio abstrato demais, eu vou trazer para você como que esse tipo de análise pode ser feito com um comportamento concreto. E eu vou falar de procrastinação, que eu sei que isso aí interessa todo mundo. Quando a gente começa a analisar a procrastinação lá pelo nível de análise filogenético, o que a gente entende? A gente entende que é absolutamente natural para a espécie Homo sapiens conservar energia. Então, esse aspecto de evitar o esforço da procrastinação, ele é algo que faz parte da nossa espécie como um todo. Todo mundo compartilha. Só que se fosse só isso, ninguém ia fazer nada em momento nenhum da vida, né? Então a gente vai subir um pouco a nossa análise para entender como é que isso se dá no nível cultural. E por último, como é que isso aparece numa pessoa real, concreta. E aí eu vou trazer um exemplo hipotético de uma pessoa que pode ter crescido em um ambiente em que ela era muito punida, muito desvalorizada toda vez que não dava conta das tarefas. E quando ela estava na escola, por exemplo, ela se sentia muito admirada, muito querida toda vez que fazia um trabalho que era elogiado, toda vez que tirava notas boas. Então essa pessoa entendeu que o valor dela tá naquilo que ela é capaz de produzir, nos resultados que ela oferece. E aí essa pessoa cresceu, continuou sendo inserida nessa cultura da produtividade, foi para um ambiente de trabalho em que essas mesmas forças continuaram atuando sobre ela e essa pessoa foi se desgastando até um ponto de exaustão, só que toda vez que ela se permite descansar, toda vez que ela deixa de cumprir uma obrigação para poder fazer alguma coisa, para desestressar, para sentir algum prazer, sei lá, assistir uma série na Netflix, ela se sente culpada, a ponto de olhar para esse momento de descanso como procrastinação. E aí essa pessoa chega pra você na terapia falando que o sofrimento da vida dela é que ela é uma grande procrastinadora. E se você não tiver a capacidade de explorar como que isso se deu na história de vida dessa pessoa, se você não tiver ciente das forças culturais que estão por trás dessa ideia de produtividade, e se você não souber como que funciona o metabolismo humano, como que o Homo sapiens lida com essa questão de energia, você não vai conseguir fazer uma boa análise desse comportamento. Mas esse é só um exemplo prático de como esses 3 níveis de análise estão presentes em absolutamente todo o comportamento humano e que pode ser abordado dentro da análise do comportamento, da psicanálise, da abordagem centrada na pessoa ou dentro de inúmeras outras áreas do conhecimento que podem enriquecer a sua capacidade de fazer uma boa análise. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a entender com um pouco mais de clareza a complexidade que está por trás do comportamento humano. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, de curtir e eu já te espero no próximo vídeo. Até lá!